Olá! Na aula de número 22, vamos dar continuidade ao estudo de pronome pessoal. No entanto, para esse conteúdo ser bem compreendido, são necessários conceitos de conteúdos anteriormente estudados lá no fundamental, que são os verbos e os complementos. Então, o objetivo deste vídeo é fazer uma revisão desse assunto, do verbo e dos seus complementos. Porém, eu adianto que esse assunto aqui revisado, ele não servirá apenas para o estudo da aula de número 22, mas também servirá de base para outros estudos posteriormente a serem vistos. Lá no início do ano, você mesmo tem uma lista de conteúdos a serem estudados, né, e dentre eles está a sintaxe e predicação verbal. Então, isso aqui vai ajudar nesse conteúdo também. Certo? Então, vamos lá. O assunto tratado especificamente aqui, né, verbos e complementos, recebe o título de transitividade verbal. Você pode usar isso como pesquisa em alguns sites ou gramáticas. Vamos então. O verbo, ele é uma palavra que pode indicar ação. Ele também pode indicar estado, mas na questão da transitividade, importa apenas verbos que são de ação. Chamo sua atenção aqui para que ação não necessariamente é movimento. Pode ser, mas não só. Andar, por exemplo, é um movimento e é ação. Pensar não é movimento, mas é ação. Então, eu sei que um verbo é de ação toda vez que ele indicar algo que eu sou capaz de fazer, capaz de executar. Na questão da transitividade verbal, o que leva em conta é se essa ação precisa ou não de complemento. Se o verbo que indica a ação precisa ou não de complemento. Desta forma, então, nós teremos dois grupos de verbos. Um verbo que não tem complemento e um verbo que tem complemento. Todos eles são de ação, ok? Um verbo sem complemento, ele é chamado de verbo intransitivo. O prefixo in quer dizer não, negação. Então, o verbo intransitivo é aquele que não transita. Já que ele não precisa de complemento, ele por si só se basta. Ele não precisa de algo a mais. Vamos usar essa sigla aqui, tá? VI para verbo intransitivo. Já o verbo que tem complemento, ele é chamado de verbo transitivo, porque ele vai transitar, ele vai se movimentar na frase. A ação verbal, ela não, por si só, ela não tem sentido completo, ela necessita de algo a mais, por isso que nós chamamos de transitivo. Esses verbos que necessitam de complemento, que são os transitivos, se subdividem em dois tipos, o transitivo direto e o indireto. Vamos ver com mais detalhes o que é um e o que é outro. Bom, o verbo transitivo é aquele que necessita de complemento. Para você saber se ele é direto ou indireto, é a forma como esse verbo se liga ao complemento que vai dizer isso. Nesse meio aqui, entre o verbo e o complemento, há de se verificar se existe ou não uma preposição. É a presença ou não dessa preposição que vai classificar o verbo em direto ou indireto. Então, nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter um verbo transitivo, que terá o seu complemento de forma direta, ou nós vamos ter um verbo que, por ser transitivo, ele também necessita de complemento. No entanto, para ele chegar a esse complemento, o verbo pede antes uma preposição para depois vir o complemento. Já matou a charada, não é? Se eu tenho um verbo e logo junto dele o complemento, ele é chamado de verbo transitivo direto, não é? Porque esse verbo se liga ao seu complemento de maneira direta. Vamos usar essa sigla aqui, tá? VTD, verbo transitivo direto. Agora, se para o verbo chegar ao complemento houver no meio uma preposição, quer dizer que ele se liga ao seu complemento de maneira indireta. Por isso, ele é chamado de verbo transitivo indireto. Vamos usar essa sigla aqui, VTI, verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto, então, ele vai precisar de um complemento, certo?
Esse complemento nós chamamos de objeto direto. Gente, essa dupla aqui é inseparável. O verbo transitivo direto necessita do objeto direto, que é o complemento dele. Assim como o verbo transitivo indireto necessita de um complemento ligado a ele, que é o objeto indireto. E é claro, é impossível ter um transitivo direto com um objeto indireto. Se o verbo é direto, o objeto também é direto. Assim como se o verbo é transitivo indireto, o objeto também é indireto. Vamos usar essa sigla aqui nos slides para facilitar. OD para objeto direto e OI para objeto indireto. Porém, existe uma situação na nossa língua de verbos que são transitivos direto e indireto. Ah, como assim? Ele vai precisar de 2 complementos. Um que se liga a ele sem preposição, é o objeto direto, mas ele também vai precisar de um objeto indireto, de um complemento com preposição. Eu sei que é muita teoria agora, mas com os exemplos depois facilita. Mas como eu disse, é só revisar, né? Tirar a teia de aranha aí da memória, lembrando esses assuntos. Uma dica para você identificar a transitividade do verbo. Usa sempre essa frase aqui, ó, colocando no lugar da palavra ação aqui o verbo que você quer analisar. Essa interrogação é para você prestar atenção se aqui tem ou não uma preposição. Por exemplo, quem pede, pede algo. Quem busca, busca algo ou busca alguém. Quem vende, vende algo. Quem vende, vende para alguém. Vai depender da frase, né, da oração que você estiver analisando e preste bastante atenção neste miolinho aqui, entre o verbo e o complemento, se tem ou não uma preposição. Ela vai aparecer já de cara no momento em que você utilizar esta oração aqui. Vamos imaginar que você queira montar uma frase com o verbo pedir e a palavra ajuda. Então, usando a frase lá, a dica. Quem pede, pede algo. Vocês viram que não apareceu preposição. Então, eu pedi o quê? Ajuda. Não teve preposição aqui. O complemento veio de maneira direta. Então, este verbo é classificado como transitivo direto e a dupla inseparável dele, objeto direto. Mas vamos imaginar que você queira montar uma frase com preciso e ajuda. Olha a frase lá da dica. Quem precisa, precisa de algo. A preposição já apareceu. Então, eu preciso de quê? Olha aqui a preposição. Eu preciso de ajuda. O verbo precisar, então, é um verbo transitivo indireto e o complemento dele é um objeto indireto. Presta atenção nisso aqui. A preposição é uma exigência do verbo, mas ela sempre estará junto com o complemento, certo? Se eu falo assim, ó, preciso de você, preciso de dinheiro, a preposição sempre estará com o complemento, ok? Vamos analisar essas 4 orações aqui. A empresa faliu devido à má gestão. Os empregados receberam a notícia com muita tristeza. A empresa devia aos bancos. A equipe administrativa comunicou aos empregados o fechamento da empresa. Temos 4 orações aqui. Cada uma tem seu verbo. Falir, receber, dever e comunicar. Como nós já vimos numa aula anterior, né, toda oração ela tem verbo, se não tiver verbo não é oração, e este verbo se refere a um sujeito. O sujeito do falir é a empresa, do receber os empregados, né? Quem é que faliu? A empresa. Quem recebeu? Os empregados. Quem é que devia? A empresa. Quem é que fez a ação de comunicar? A equipe administrativa. Embora o sujeito aqui não seja o foco do nosso assunto, mas vale a pena identificar. Mas o que interessa é o verbo e o que vem depois dele, o complemento dele. Então, vamos analisando
cada uma delas agora aqui. A empresa faliu devido à má gestão. Se eu quiser usar aquela frase lá da dica, quem fale, fale. Eu não vou dizer quem fale, fale o quê? Quem fale, fale alguém. Não. Tanto é que se eu quiser parar no verbo, a empresa faliu, observa que eu não preciso de complemento. Ah, mas o que é isso aqui que aparece depois então? É qualquer outra coisa, menos complemento do verbo. Só para não ficar aí na curiosidade, é um adjunto adverbial. Tá? Mas o verbo por si só aqui, ele não precisa de complemento. Então, esse verbo é classificado como um verbo intransitivo. A outra oração. Os empregados receberam notícia com muita tristeza. Usando lá a frase da dica. Quem recebe, recebe algo. Tanto é que se eu parar aqui, os empregados receberam. Receberam o quê? Vem logo a pergunta. Então, este verbo necessita de complemento, que é a notícia. Agora, observa que entre o verbo e o complemento não tem nenhuma preposição. Então, o verbo é classificado como transitivo, porque ele precisa de complemento, mas é um transitivo direto, porque não tem preposição. Qual é a dupla inseparável do verbo transitivo direto? O objeto direto. Vamos para outra oração. A empresa devia aos bancos. Posso usar a frase lá da dica. Quem deve, deve algo. Não tem aqui qual é a coisa que a empresa devia, mas eu poderia ter aqui, devia dinheiro, devia o financiamento, mas deve a alguém. Então, quem deve, deve a alguém. Se eu parar aqui no devia, ou eu vou perguntar o quê, mas a oração não fala o quê, mas eu vou perguntar a quem. Lembra que eu me adequo a essa pergunta de acordo com a oração que eu estou analisando. Então, a empresa devia a alguém. Olha a preposição que já apareceu aqui. Então, o complemento vem com uma preposição, que é o a, que está aqui agregada ao artigo os. Logo, entre o verbo e o complemento aparece uma preposição. O verbo, então, é classificado como um verbo transitivo indireto e o complemento, um objeto indireto. Vamos para a última oração. A equipe administrativa comunicou aos empregados o fechamento da empresa. Usando a frase lá da dica, quem comunica, comunica algo a alguém. Estão vendo que eu posso ter dois complementos? Assim como quem devia, devia algo a alguém, eu poderia ter dois, mas a oração que eu escolhi só tinha um complemento. Aqui eu posso ter os dois. Se eu parar no verbo, a equipe administrativa comunicou, eu logo venho aqui, mas comunicou o quê? Comunicou a quem? Quem comunica, comunica algo a alguém. O que a equipe administrativa comunicou? O quê? Qual é a coisa que ela comunicou? O fechamento da empresa. A quem ela comunicou? Aos empregados. Observa que aqui já tinha preposição, aqui também. A preposição só pode ser a? Não, eu poderia usar até um para. Comunicou para os empregados o fechamento da empresa. O verbo se liga a um complemento sem preposição e a outro complemento com preposição. É o verbo transitivo direto e indireto. Ele tem dois complementos na oração. Se ele tem dois complementos, um tem que ser o objeto direto, que é aquele sem preposição, que é perdão, é porque eu coloquei esse aqui primeiro. O objeto direto, que é o fechamento da empresa, e o objeto indireto, que é aos empregados. A ordem que eles aparecem aqui, se o indireto primeiro e o direto depois, não tem problema, mas é isso. Então, quando nós falamos de transitividade verbal, é se o verbo precisa ou não de complemento, e se precisar de complemento,
Se há um complemento sem preposição, fazendo com que esse verbo seja transitivo direto, ou com preposição, que é um verbo transitivo indireto. E necessariamente os transitivos necessitam de complementos que são ou o objeto direto ou o objeto indireto. Ficamos por aqui.